Olá, boa noite, tudo bem? Espero encontrar todos vocês bem, felizes, animados e gratos pelo dia que passou, né? Foi uma bênção chegar até aqui, mesmo que tenha acontecido algo de não tão bom, mas podemos sempre agradecer. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para quem não sabe, eu estou fazendo um curso de terapia cristã. Quero atender nessa área também, agregar, né, já a profissão que eu já tenho. E eu gostaria de compartilhar com vocês a aula de hoje. Tem muitos conteúdos já que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, mas eu vi uma grande necessidade de compartilhar o conteúdo de hoje. Gente, vocês sabem que de 40 segundos a 40 segundos tem uma pessoa que se suicida no nosso planeta? Então, durante os próximos 40 minutos, alguém está tirando a própria vida. Então, o módulo de hoje veio falando sobre terapia cristã anti-suicídio. Então, eu gostaria de compartilhar bem rapidamente, porque eu quero preparar um conteúdo para poder compartilhar com vocês em uma live o assunto, compartilhar com vocês o assunto de tão grande importância. Por que eu já quis compartilhar com vocês? Porque o pouco que a gente puder contribuir com a vida de vocês já vai salvar uma alma, já vai salvar alguém de fazer algo que não é para a vida, né? É para a morte. Então, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui que muitas pessoas, elas estão vivendo o seu dia a dia. Elas vão para o trabalho, elas estão ali na igreja, elas estão no seu casamento, com a sua família, inclusive uma família perfeita, com filhos, com um marido bom, com uma boa esposa, mas os pensamentos de morte rondam a sua mente. Às vezes a pessoa está com uma dificuldade financeira, às vezes ela está com uma dificuldade de desvalorização. São inúmeros os motivos pelos quais as pessoas começam a ter esses tipos de pensamentos. E nós precisamos entender que todos nós podemos passar por isso. E por isso a gente não pode deixar de falar. Nossa, Jamile, não é bom ficar falando nesse assunto. A gente precisa falar desse assunto. Nós precisamos ter um coração acolhedor para que quando alguém precisar de você, você tenha... de chocolate. Tá bom. Você tenha a sensibilidade de ver que aquele coração está gritando por ajuda, que aquele coração está necessitando de um apoio. E não necessariamente você precisa ser um cristão, você ser aquele assíduo na igreja, mas você pode sim ser um coração sensível que vê a necessidade que alguém está tendo de ser ouvido, de ser acolhido, de ser entendido, de ser aceito. Mãe, não vai tomar banho? Daqui a pouco. Então, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês que nós precisamos, principalmente nos dias de hoje, em que a volta de Jesus se aproxima, esse problema de doenças emocionais vão aumentar muito mais, vai ficar muito mais grave a situação do mundo. Então, eu gostaria de chamar vocês para se atentarem mais para você mesmo, vigiar os próprios pensamentos, vigiar as próprias necessidades, acolher os pensamentos que você tem, entende? Se você não está se sentindo bem com determinada forma com que você está sendo tratada, você precisa dizer isso, você precisa expressar isso, você precisa pontuar isso com delicadeza, com carinho, com clareza, mas precisa pontuar isso. Porque a forma como você é tratada ou te dá vida ou te leva para a morte. Não tem um meio termo. Não dá para você ficar em cima do muro. Então, precisa do quê?
precisa se ouvir. Então, o primeiro canal a ser ouvido é você mesmo. Você precisa se acolher, se amar, se aceitar. E o que leva uma pessoa a ter pensamentos negativos, a ter dificuldades, né, nesse âmbito das emoções? É justamente não saber de onde veio, o que está fazendo e para onde está indo. Muitas pessoas estão sendo levadas pela manada do mundo. Então, porque fulano faz, eu vou fazer também. Porque fulano escolheu, eu vou escolher também. E não procura saber qual é o seu propósito de vida. E num mundo onde as pessoas com problemas patológicos, essas pessoas estão soltas no mundo. Elas estão no seu trabalho, elas estão na sua igreja, elas estão na sua escola, elas estão na sua casa, na sua família. Então, você precisa ter um senso crítico para ver o que essa pessoa está causando dentro de você. Ela está tirando o seu melhor ou essa pessoa está tirando o pior de você? Ela está te depreciando ou ela está te elevando? Está te levando mais próximo do seu propósito? Está fazendo as suas habilidades brilharem ou está apagando a beleza de quem você é? Então, gente, eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Muito mesmo. Por quê? Porque faltou alguém me dizer isso. Faltou alguém me ensinar isso. Eu tive que ir em busca do conhecimento para eu me ajudar, para eu me restabelecer, para eu me erguer. Então, gente, eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês porque hoje, nesse momento, tem alguém sofrendo por causa da desvalorização que ele passou. Entende? Que ele sofreu. Então, ele não foi valorizado o suficiente, ele não foi aceito o suficiente, ele não foi acolhido suficientemente. Por isso, chegou num nível que ele falou, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada e eu não existo para nada mais, eu não vou mais ser útil para nada. Esse é um pensamento diabólico, esse pensamento é de Satanás. Então, nós precisamos saber distinguir a quem nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo pessoas que nos levam para cima ou nós estamos ouvindo pessoas que nos puxam para baixo? Precisamos distinguir com quem nós estamos nos relacionando. Existem sim pessoas que estão do nosso lado querendo o nosso melhor, genuinamente falando, né? Genuinamente falando. Mas a pessoa que quer o seu melhor, ela não deixa a vontade dela sobressair sobre a sua vida. Então, nesse sentido, você pode identificar se aquilo é genuíno ou não. Ou seja, a pessoa te dá um conselho e esse conselho vai beneficiar mais ela do que você, quer dizer que alguma coisa está errada. Não é para o seu crescimento, é para o crescimento dela, é para o brilho dela, é para que ela seja vista. Entende? Então, vocês precisam, gente, precisam muito ter um olhar crítico em relação a quem você está ouvindo. Nós não podemos viver, construir a nossa identidade com base no que a gente ouve das pessoas. Eu ouvi essa semana um pensamento muito maravilhoso. Quando você vê uma árvore e você vê que aquela árvore dá um fruto que você não gosta, por exemplo, eu passo do lado de uma árvore de pera e eu olho para aquela pera e falo, pera, não gosto de você, não quero saber dos seus frutos. Por acaso essa árvore vai parar de frutificar? Não, ela não vai parar de frutificar, ela vai continuar dando frutos. Você precisa ser uma árvore que dá frutos, independente do que alguém abusivo está dizendo sobre você, do que alguém abusivo está dizendo que você é ou deixa de ser. Você precisa dar os seus frutos. Então, para dar frutos, você precisa saber quem você é, para que você foi criado,
Para que propósito você está nessa terra? Porque você não veio aqui à toa. A nossa vida não é igual de uma planta que cresce e morre e seca. Não é isso. Deus, ele nos criou para um propósito e a Bíblia está cheia disso. A Bíblia está assim recheada, dizendo que nós fomos criados para um propósito. Nós temos algo para contribuir na vida das pessoas. Então eu venho sempre falando com vocês sobre propósito, porque isso para mim é muito importante. É muito importante. Eu sempre estou me questionando, Senhor, para que eu estou aqui? O que o Senhor quer de mim? E eu gostaria de compartilhar com vocês também que